Saudações, queridos e amados bastiões. E aí, como estamos? Tudo bem? Quinta-feira, hein? Papo de hoje é sempre aquele papo cabeça maneiro, aquele papo para cima, como sempre falamos aqui. Nossa ideia hoje é falar sobre empreendedorismo. Para quem não tem nada, começar alguma coisa importante para todos nós, que é para quem tem um processo, um projeto, que é o plano A, é partir para o plano B e fazer com que esse plano B se torne tão importante quanto o A, ou um plano C, alguma coisa tem que ser feita. Nós não podemos ficar na mesmice. E aí esse bastião incansável está aqui para esse papo de quinta-feira, que é sobre empreendedorismo. E sempre me colocando também no rol de situações que sejam ligadas ao interesse do nosso papo de hoje. É como eu digo, nós precisamos sempre crescer, sempre inovar, sempre buscar aquilo de mais importante para o nosso crescimento, que é por meio desse nosso bate-papo de hoje que nós vamos conseguir ter uma situação facilitada para o nosso bate-papo de amanhã, que é a ideia de guardar o dinheiro, como economizar. E aí, gente, hoje, nosso bate-papo 6 sobre empreendedorismo, onde eu sempre digo, isso aqui não é palestra, isso aqui não é aula, isso aqui é um bate-papo de amigos. E hoje nós vamos falar sobre o mindset empreendedor e hoje vamos falar da importância da resiliência no momento de se desenvolver isso, de como colocar estes pensamentos concatenados numa cadeia lógica para que a gente possa conseguir melhor alcançar os nossos interesses. E aí, o nosso início de hoje é superando o medo de começar. Gente, medo de começar. Você vai começar o quê? Eu vou começar aqui um empreendimento disso, 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 mas eu estou com medo. Gente, vai com medo mesmo, mas vai. Igual salto de paraquedas, depois que tu sair da porta do avião ali, não dá para voltar. Então, pense dessa forma. Tem que ir, tem que fazer, tem que acontecer. E aí nós precisamos, inicialmente, identificar os medos. O medo é o quê? É medo de quê? Medo do fracasso? É o medo do julgamento das pessoas? É o medo de perder dinheiro em alguma coisa que der errado? Que tem muito a ver, esse terceiro medo tem a ver com os outros dois. Mas a ideia do eu estou com medo de dar errado. Gente, tem aquele papo do quem não morre não vê Deus. É uma realidade. Mas a gente tem que tentar. Gente. Não pode ficar parado na mesmice sem fazer absolutamente nada. Isso é que não tem condição. E aí eu vou ter medo de ser julgado pelas pessoas. Gente, eu acho que eu tenho que ter medo de ser julgado pelas pessoas ou ser julgado por um magistrado competente se eu cometer um crime. Isso sim é motivo de preocupação. Agora, a ideia de empreender, não tem que ter medo, não. Não tem que me preocupar com o julgamento de ninguém, não. Se eu vou estar ali me expondo, eu estou trabalhando, não importa. Eu sou um cara que, eu falando assim, as pessoas podem até não acreditar. Eu não sou tímido, eu não gosto de fotos, eu não gosto de tirar fotos, eu não gosto muito de vídeos. E aí? Eu estou aqui, estou me permitindo ser filmado. Como diria na gíria, estou pagando esse mico, estou botando a minha cara a tapa. E aí? Tem investimento financeiro? Tem. Mas sabe o que acontece, gente? Em menos de 4 meses, nesse exato momento, são 122.500 visualizações. E aí é o que o Titio sempre fala. Está com medo? Vai com medo mesmo. Mas vai. Faça o que tem que ser feito. E aí, gente, a ideia
de você pegar ali e quebrar esses medos em quê? Em pequenos passos. Você vai fazer microações práticas. Não pegue tarefas enormes, não. Faz um monte de tarefa pequenininho, mas faz. Entendeu? Processo gradual. O processo gradual tem tudo a ver com o que eu estava conversando um pouco antes de gravar nesse nosso bate-papo de hoje com o meu diretor, Kevin Couto. Nós estávamos falando do você fazer o que tem que ser feito. Nós começamos há 4 meses atrás, praticamente. O nosso projeto, eu sempre falo para o meu diretor, o nosso projeto inicial é do dia 5 de maio. O projeto foi ao ar, começou a ser transmitido, né? Os vídeos começaram a ser transmitidos no dia 19 de maio, mas começamos no dia 5 e viemos ali gradativamente, todos os dias, fazendo a mesma tarefa diária, com consistência. Seja lá o que for, gente, consistência e progresso gradual. Nós começamos com o quê? Eu faço questão de me pegar como exemplo para que as pessoas entendam. Quem não estiver acreditando, vai lá para o início, assista os vídeos e vai entender o que nós estamos falando. O progresso tem que ser gradual. Nós começamos com vídeos, depois partimos para os cortes. O canal cresceu. Hoje nós somos 226 inscritos. Nosso canal não é um canal rico. Nós temos 4 meses. Vamos fazer 4 meses no dia 19. Temos hoje aproximadamente 3 meses e meio. E são 122.500 visualizações. Por isso eu sou grato primeiramente a Deus, nosso grande arquiteto do universo, e depois a você, Bastião, que nos prestigia diariamente aqui nos nossos vídeos. Isso é empreendedorismo. Então, gente, esse progresso ele precisa ser gradual. Nós vamos errar? Sim, mas nós temos que ver isso como parte do processo. Errou? Para, reveja, repense, mas não pare, não desista. O que você não pode, você não tem a opção é de desistir, seja lá o que for. Você vai aprender com seus erros e vai continuar. Você vai buscar o progresso. Pensa bem, a busca do progresso é uma forma de crescimento. Não busque a perfeição, porque perfeição só daquele cara lá de cima, nosso Senhor, nosso Deus. Só Ele é perfeito. Nós somos repletos de falhas. E aí, gente, nós temos que planejar sem paralisar. Fazendo. Sempre. Não para. Continua. Vai adiante. Vai ter dia que você vai pensar em parar. Tem dia que nós temos um número baixo de visualizações. Isso é suficiente para fazer com que eu pense em desistir? Não! Isso é o bastante para eu pensar em rever o que está acontecendo de errado. Eu, durante uma reunião com a nossa produtora, falei com a Elaine o seguinte: olha, eu acredito que para a semana que vem nós tenhamos uma queda nas visualizações. Por conta do quê? Do julgamento do Bolsonaro. As pessoas vão querer estar informadas sobre o que está acontecendo. Vão buscar assuntos mais relevantes. Isso é uma briga normal de mercado. Nos cabe entender e buscar fazer o quê? A melhoria para que essas discrepâncias não acabem influenciando nas nossas escolhas. Continuar. Não para. Lembra do papo lá atrás, do sapo surdo? É isso. Para muitas situações, nós precisamos ser o sapo surdo que chegou lá em cima na árvore. Senão, a gente não consegue. E aí, gente, nós temos que planejar sem paralisar, entender o planejamento do que é básico, e aí você vai o quê? Agindo com as armas que você tem no momento, mas você vai adquirindo novas armas. Você vai se planejando, vai se posicionando, vai se colocando numa situação que, no mínimo,
seja favorável a você. É isso que nós precisamos entender. E sempre buscar inspiração. Cara, eu faço questão de falar com vocês histórias reais, histórias locais, tanto que uma das coisas que eu faço questão de falar para todos vocês, nós vamos começar os nossos podcasts. Eu sou uma pessoa que eu conheço pessoas famosas, conheço pessoas de destaque, mas eu vou ser bem sincero a vocês. Não são as pessoas que eu tenho como prioridade em trazer para um bate-papo de empreendedorismo, que é algo que nós vamos ter nos nossos podcasts. Nós vamos falar de empreendedorismo, nós vamos falar de educação financeira, nós vamos falar de endividamento, nós vamos falar de investimento, nós vamos falar sobre isso tudo. Mas o que nós vamos fazer, inclusive, a respeito disso? Nós vamos trazer casos reais e casos de superação, que inclusive o meu é um caso de superação, que a ideia de vir para cá, para a internet, para falar, gente, não é tão simples, não é só botar uma câmera, não é só botar aqui a iluminação, começar a gravar, ter o diretor que está, no caso aqui, orientando, dirigindo o nosso trabalho. Não, tem muito mais coisa. Mas antes de qualquer coisa, tem que ter a tua vontade. Você precisa persistir, você precisa se adaptar às novas situações. Você precisa ter a ideia do ouvir o não e continuar. Você precisa ter como conceito a ideia de se adaptar ao conceito da rejeição e aquilo servir para você como motivação, não permitindo a desistência. E aí, aquilo que seja rejeição, você vai transformar em feedback. Aí te dá um retorno para você ajustar o que está errado e sempre buscar o melhor. A ideia da resiliência prática, né, que é persistir com inteligência, a ideia de não repetir os erros, te é dado o direito de errar uma vez. Uma vez eu vou falar, pô, você não sabia. Duas vezes, não, você não tem esse direito. Você precisa se adaptar ao mercado, entender ali o que são essas nuances, né, do mercado e saber se posicionar a respeito disso. Você vai monitorar o que você supostamente está trazendo como mudança. Por exemplo, nós estamos numa fase do canal em que vai mudar o cenário dos cortes aos quais o nosso canal hoje está se dispondo a demonstrar. E aí, gente? É uma mudança. Vão começar a subir cortes sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre investimento, educação financeira. E aí, como vai ser a recepção do nosso público quando o assunto é finança? Porque hoje todos os cortes que nós temos, que nós estamos gravando o vídeo de número 80, 84, esse, se eu não me engano, é o 84. Olha quantos vídeos já foram para o ar. Já erramos muito? Muita coisa, mas estamos corrigindo e indo em diante. O que não podemos é parar, gente, desistir. Nós precisamos ter foco no propósito e sempre relembrar o porquê que nós estamos aqui. Qual é o nosso interesse? Nós precisamos sempre alinhar a missão. Qual é a missão desse negócio? É esclarecer as coisas para as pessoas. Eu tenho muito interesse, eu gosto muito do mercado de palestras, de falar para as pessoas sobre o que possivelmente seja o de melhor. E vou dizer, muita gente já tem nos retornado algumas alterações em suas vidas, principalmente sobre o grande fantasma, que é o que eu acho que atrapalha tudo, é uma das coisas que mais gera endividamento, é uma das coisas que mais impede o mercado de educação financeira, é uma das coisas que atrapalha muito na hora de você desenvolver um conceito a respeito de empreendedorismo e também é algo que atrapalha
e finaliza de forma negativa a ideia de você pensar em investir. No outro dia, eu mesmo, eu vou falar sobre exatamente o que é. No outro dia, eu falei, eu não posso pregar uma coisa e viver outra. E aí eu comecei, gradativamente, a cortar esse grande problema que chama-se despesa fantasma, que é para onde o teu dinheiro vai que você não vê. A conta de luz, previsto. A conta de água, internet, isso tudo é previsto, é calculado, é organizado. Sim. Agora vem a pergunta: e o lanche da rua? Aquela garrafa de água que você comprou? Aquela despesa que normalmente a despesa fantasma ela vem por meio de um agrado que você faça para uma saída, alguma coisa, um passeio, ou parar para comer alguma coisa. E quanto for o maior número de pessoas, maior vai ser essa despesa fantasma. E aí você precisa entender que nessa logística, o network estratégico que você precisa ter com as conexões em relação ao propósito, a diferença que você precisa entender como conceito ali de que a qualidade de vida ela vai ser sempre muito mais importante do que aquela quantidade de coisas que você mostra como cotidiano. A ideia de você se expor tanto nas redes sociais, em tantos eventos, despesa fantasma. Quando você vê o dinheiro foi embora. Aí você cai no cartão de crédito, cai num monte de coisa. Isso atrapalha você. Você precisa ter foco na hora de criar aquilo que você tem como conceito a ser teu empreendimento. Nós temos que pensar nos relacionamentos de valor. Pô, isso aqui vai me fazer crescer, então eu tenho que ver dessa forma. Entender onde se conectar por meio de conhecimento, você vai buscar ali em feiras, em locais específicos, pesquisar o teu público-alvo. É quando eu sempre digo, você procurar o Sebrae, procurar essas instituições que estão ali para fazer com que o empreendedorismo cresça, fazer com que as coisas sejam alinhadas da melhor forma possível. Tem grupos online onde você vai poder estudar essas coisas, comunidades de empreendedores, entendeu? Nós precisamos ter atitude nesse network e precisamos ser proativos. Nós precisamos, primeiro, promover uma coisa que é difícil das pessoas pensarem nisso, mas, primeiro, gera conteúdo, gera ajuda, que é o que nós fazemos aqui. Mostra qual é a importância do que você está vendendo, do que você está mostrando, antes de querer colocar preço nas coisas para os outros. Primeiro, mostra a qualidade do que você tem para oferecer. E aí você vai entender sobre benefícios diretos, né, parcerias, clientes, você vai entender conceitos que são importantes, como mentoria, apoio emocional também é algo muito importante. E aí, gente, nós temos que começar a pensar que, como reta final para o nosso bate-papo de hoje, primeiro, a solidão do empreendedor. Você, quando pensa num projeto, eu passei por isso algumas vezes, principalmente quando eu pensei em estudar. A vida do estudante, de um modo geral, concurseiro principalmente, é uma vida solitária. E aí, quando ele passa no concurso, ele deu sorte. E as noites e noites debruçados em cima de livros que não são contabilizadas por essa pessoa que diz que nós demos sorte quando estudamos. E aí, gente, a solidão do empreendedor, ela tem que mostrar algumas ideias. Uma delas é você reconhecer o sentimento ali, a sensação do isolamento. O empreendedor ele é muito solitário, muitas vezes. Uma sobrecarga de decisões e de tarefas que você tenha que tomar em relação às escolhas que você está fazendo. E aí, se for o caso, procurar conversar com alguém, procurar conversar com pessoas que estejam compactuando da mesma ideia. Não procure pessoas que pensem de forma contrária, não, porque esses vão querer te incentivar a parar. Não faça isso. Se possível for, orientação por meio de alguém que já tenha
conquistado aquilo. Que é o bate-papo que a gente sempre deixa claro. Eu já falei sobre isso aqui, mas nesse momento é importante eu falar sobre isso. Certa vez, a lagarta estava conversando com o carrapato, a formiga e a lacraia. E aí a lagarta disse: eu vou voar. Aí o carrapato, a formiga e a lacraia riram. A borboleta passou e disse: eu acredito em você. Porque a borboleta passou por esse processo anterior, de estar ali num período de reflexão dentro de um casulo, de buscar essa metamorfose que fez com que ela crescesse dentro daquilo que ela buscava como realidade. Então, para quem não tem essa visão, quem não tem esse pensamento, esse querer, vai ser sempre muito fácil falar para você sobre você desistir. E aí, gente, nós precisamos ter conceito como apoio pessoal, às vezes num familiar, quando você estiver nessa busca, mas não desista. Você precisa ter cuidados com a saúde mental, é outra coisa muito importante. Falar sobre emoções, buscar sempre estar conversando com pessoas que tenham esses possíveis processos ali no portfólio de realizações. E aí, gente, o cuidado que você precisa ter como empreendedor, o autocuidado. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente, você precisa de um bom sono. Vai ser difícil, mas empreendedor não tem um sono muito bom, uma alimentação muito boa, uma saúde física muito boa. Ele precisa rever sempre esses conceitos. Nós precisamos definir limites, horário de trabalho, um tempo para o descanso, um tempo para a família, que é importante também. Nós precisamos ter ali os nossos hobbies, o nosso lazer, entendeu? Desconectar para recarregar. É uma das coisas que eu faço. Vocês podem perceber que eu não mando vídeo, eu não posto vídeo, eu não faço nada dia de sábado e domingo. Eu já penso, pô, sábado e domingo é para a gente descansar. Para quem trabalha durante a semana, sábado e domingo, você vai olhar ali como um prazo de descanso. E é isso que nós precisamos ver. A gente precisa disso. Valorizar as nossas conquistas, celebrar pequenas vitórias, reconhecer e valorizar o nosso próprio progresso. Nós precisamos investir em nós. O empreendedor ele precisa estar sempre antenado nessa situação toda e buscando sempre o quê? O de melhor para nossa família e para nossa evolução. Gente, esse é o nosso papo de empreendedorismo. Deixar aqui a ideia da importância disso tudo e buscar sempre o melhor caminho, ok? Um beijo, gente. Papo de amanhã, investimento. Tchau, gente. Até amanhã.